Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a abordagem estruturalista. A abordagem estruturalista ela inicia com o estudo da teoria da burocracia. O que vocês pensam quando ouvem o termo burocracia? Oi, pessoal, estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Ok. Então, o que vocês pensam quando ouvem o termo burocracia? Passa na minha cabeça demora, muita Demora. exigência. Exigência, muito papel, né? Muita coisa para fazer que não vai acrescentar nada ao resultado final, não é isso? Mas, na verdade, a burocracia surgiu com a ideia de trazer mais eficiência para a organização. Esse papelório, essa dificuldade, isso adveio não da teoria da burocracia em si, mas de algumas disfunções que ocorreram na teoria da burocracia. Essa teoria ela difere um pouco da teoria clássica, que enquanto a teoria clássica olhava diretamente para a produção, essa teoria agora olha para a organização. Como a organização está inserida, o ambiente que ela está inserido e como ocorre essa interação entre as pessoas e a empresa. Então, uma das grandes diferenças da teoria da burocracia para as outras teorias anteriores é que ela não olha somente para uma visão interna da empresa, mas ela olha para a empresa como um todo. Ela olha para a empresa dentro e fora, agregando também os clientes, fornecedores, outras organizações. A teoria da burocracia foi criada em 1909 por Max Weber. E ela teve como base os estudos que foi iniciado por ele em alguns anos antes. O que essa teoria buscava? Ela buscava superar algumas dificuldades para se criar uma teoria que servisse de orientação ao trabalho do administrador. Por que essa teoria começou a se tornar importante nessa época? Antes da Revolução Industrial, o trabalho era basicamente artesanal. Com a Revolução Industrial, começou a surgir as indústrias. No início, uma indústria era um ponto de produção, então tínhamos uma indústria, apenas uma fábrica, normalmente era isso que acontecia, e aquela fábrica era gerenciada diretamente pelo dono. Com o crescimento das organizações, as fábricas começaram, as empresas começaram a criar filiais, e além disso, começou a necessitar cada vez mais capital, porque as empresas começaram a ficar maiores. E devido a essa necessidade de várias pessoas reunirem capital para criarem uma única empresa, e além disso, termos filiais que não estavam sob o controle diretamente do dono, começou a ter necessidade de você contratar profissionais para administrar essa empresa. E aí me digam, se eu coloco outra pessoa para gerenciar uma empresa, os interesses dessa pessoa podem ser opostos aos meus interesses? Pode ser diferente do que eu tenho de interesse? Sim ou não? Sim, pode ser sim, diferente. Pode ter interesses opostos, né? Então aí é que tem um problema. Então a teoria da burocracia ela começou a tentar trazer respostas para esses problemas que surgiam.
Então, temos alguns fatores que contribuíram para a criação da teoria da burocracia. As organizações começaram a crescer, então, agora elas estavam em crescimento. Esse crescimento muitas vezes não era bem organizado e começou a se tornar mais complexo, como eu falei no início. As organizações começaram a se tornar maiores e começou a ter necessidade de se contratar especialistas para administrar elas. E aí, entre os componentes da organização, começaram também a surgir problemas. Porque se eu tenho um administrador lá, e esse administrador faz o que ele bem entende, então ele pode promover uma pessoa apenas porque é um conhecido dele, porque é um amigo, porque ele gosta daquela pessoa, e muitas vezes aquela pessoa não traz um resultado para a organização tão bom quanto a pessoa que não foi promovida. Então a burocracia ela tenta organizar esses fatores para que crie-se normas, ela tenta criar normas para organizar o funcionamento de uma empresa, de uma organização. Então, ela busca trazer uma racionalidade, uma igualdade. Vamos pensar o seguinte: você trabalha no supermercado. E aí, você trabalha, digamos, no setor de hortifruti granjeiras. E você, durante vários meses, tem trabalhado, se esforçado para trazer novas propostas, novas ideias para aquela empresa, de modo que, com as suas ideias, com as propostas que você teve, a empresa conseguiu aumentar o lucro. Aí, de repente, o chefe daquele setor, ele é desligado da empresa, seja por qualquer motivo, ele é desligado da empresa. E agora o gerente vai promover alguém. Como você ficaria se quem fosse promovido fosse uma outra pessoa que, vez ou outra, faltava ao trabalho e que não estava realmente contribuindo para o crescimento da empresa? Como você se sentiria? Rapaz, eu ia ficar bem revoltada. Bem desconfortável ficaria. Isso mesmo. E podemos ter também situações onde você, para realizar a sua tarefa, você vai fazer algo, digamos, na contratação de funcionários. Uma pessoa tem dois sacos para contratar funcionários. As pessoas fazem da forma como ela quer. Então, você contrata um funcionário hoje dessa forma, amanhã você muda o modo de contratar. Então, é difícil você acompanhar esses processos. Então, a burocracia ela começou a trazer normas para dentro da empresa, dizendo como deveria ser feita cada tarefa, quais responsabilidades tinha cada pessoa, que pessoa reportava a quem, os critérios para promoção, critérios para punição. Imaginamos o seguinte: você trabalha num mercado e aí, durante o trabalho, você acaba causando um acidente, quebra uma caixa de massa de tomate. O gerente vai lá e desconta essa caixa de massa de tomate do seu salário. No mês seguinte, outro funcionário deixa cair outra caixa de massa de tomate e não é descontado. Você se sentiria bem? Provavelmente não, né? Então a burocracia ela tenta normatizar isso. Ou seja, nesse caso, ou desconta de todo mundo, ou não desconta de ninguém. Então ela traz normas. Olha, as atividades devem ser feitas dessa forma. Tal pessoa é responsável por fazer essas atividades. E tal pessoa reporta tal e tal pessoa. Além disso, ela traz uma formalidade nas comunicações. Então, ela tenta acabar com aquele negócio, olha, o gerente chegar só e, olha, você vai fazer dessa forma. Não, tem que ser comunicado formalmente. Então, digamos, olha, se o gerente diz que você precisa realizar uma atividade, ele vai formalizar isso. É claro que
A burocracia foi pensada não para que tudo seja realmente formalizado, porque pequenas atividades não há essa necessidade. Mas, digamos, se o gerente quer que você venha trabalhar algum dia além do horário, ele vai formalizar um pedido. Se vai haver uma demissão de alguém, vai haver documentos assinados. Se o gerente quer solicitar uma contratação, ele vai assinar documentos solicitando essa contratação. E não feito tudo de forma verbal, para que justamente conseguisse ter um controle das atividades. Ele traz uma formalidade, a teoria da burocracia também traz uma formalidade para as comunicações da empresa. E ela faz uma abordagem mais ampla dos estudos da administração, porque ela vê não só as atividades em si como estão realizadas, mas agora ela também começa a incluir o relacionamento entre os funcionários dentro e fora da organização. Então, a teoria da burocracia ela busca tornar a organização mais eficiente. Por quê? Ela busca trazer essas formalidades e trazer uma organização através de normas para que cada funcionário saiba exatamente o que ele deve fazer. Então, na teoria da burocracia, você chegou na empresa, você vai olhar os normativos e você vai entender o que você vai fazer, quando você precisa fazer e como você precisa fazer. Ao invés de ficar dependendo de uma pessoa para te falar isso. Então, os funcionários eles poderiam agir mais rapidamente. Então, na teoria da burocracia, tudo é previsto, tudo é executado conforme as normas e regulamentos. E aí isso traz uma impessoalidade para as relações. Então, na teoria da burocracia, um gerente ele tratar todos os funcionários de forma impessoal, da mesma forma que ele trata a Maria, ele tratar o João. E o funcionário também iria tratar, se ele tivesse dois gerentes de turno, por exemplo, da mesma forma que ele trata com o Joaquim, ele ia tratar com o Manuel. Então, ela traz sim pessoalidade. Na teoria da burocracia, quem tem relacionamento não é a pessoa em si, mas o cargo. Então, quando o funcionário ia olhar para um gerente, ele não ia olhar para quê? Para o Joaquim, mas ele ia olhar para o gerente do turno da noite. Ou ele ia olhar para o gerente de produção, ou para o gerente de vendas. Não ia olhar para o Joaquim ou para o Manuel, mas ia olhar para o cargo que aquela pessoa ocuparia. Da mesma forma, o gerente não ia olhar para Maria, mas ia olhar para vendedora, para vendedora de eletrodomésticos, ou para vendedora de roupas. Ele não ia olhar para o Alberto, mas ia olhar para o técnico de manutenção de máquinas. Então, agora as relações não ocorreriam mais entre as pessoas individuais, mas entre os cargos que elas ocupavam. Então, é possível a gente resumir a burocracia da seguinte forma: normas e regulamentos de caráter legal. Então, a burocracia traz regulamentos, essas normas para a empresa. Comunicação formalizada e oficial, como eu falei. Se eu vou falar para alguém fazer algo, eu vou formalizar isso através de um e-mail, através de um memorando, através de um ofício. Aqui também temos uma divisão de trabalho racional. Então, esse trabalho é pensado e dividido. E aí é atribuído responsabilidades para cada pessoa. Então, cada pessoa vai ter sua responsabilidade. Relacionamentos impessoais, ou seja, eu não vou tratar mais com as pessoas, mas sim com os cargos que elas ocupam. A autoridade hierárquica na organização. Todas as rotinas e procedimentos são padronizados. Então, quando eu chegar em uma organização, eu quero, se eu vou para um departamento de compra, vai ter lá um regulamento dizendo, olha, para fazer uma compra, vai ter que ser feito isso, isso, isso e isso. Quando eu trabalhei na Caixa Econômica,
e lá a gente fazia saques, a gente operacionalizava o FGTS. Então, tinha um regulamento lá que falava tudo o que eu precisaria fazer em cada caso que um cliente chegasse para mim para solicitar alguma operação de FGTS. Então, a empresa que cadastrar um funcionário, eu olhava no normativo lá e tinha tudo o que precisaria ser feito para cadastrar esse funcionário. Chegou um funcionário lá e quer sacar um FGTS. Pegava os documentos do funcionário, olhava e lá, a cada situação que o documento pudesse trazer naquele normativo, tinha dizendo que hipótese de saque poderia encaixar. E às vezes não encaixava em nenhuma, né? Por exemplo, o funcionário pediu demissão, chegou lá para sacar no dia seguinte, ele não tem direito. Então, olhava o normativo, olha, se o funcionário pedir demissão, não tem direito a sacar. E aí eu passava isso para o funcionário, para aquele funcionário que foi tentar sacar o FGTS dele. Ah, o funcionário foi demitido. Olhava lá no normativo, ele foi demitido sem justa causa, então ele tem direito a sacar, você vai pegar esse e esse documento, vai fazer esse e esse procedimento, checar esse e esse requisito, aí você vai fazer esse e esse procedimento, montar o processo dessa forma, assinar esse e esse documento e enviar para esse setor. Então, e você vai entregar esse e esse documento, esse e esse comprovante para o funcionário que está lá tentando sacar o FGTS. Então, ele dizia tudo o que precisaria ser feito. Abrir uma conta, estava lá, olha, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Então, isso é um procedimento padronizado. Dúvidas até aqui? Então, vocês acham que esses normativos são bons ou ruins para a empresa? Oi, pessoal, tem alguém me ouvindo? Botar uma gritaria aqui, porque eu não tô ligando o microfone. Ele me grita tanto que é lá. Os normativos, eles são benéficos para a empresa. Em regra, são benéficos. Por quê? Eu preciso fazer um procedimento, eu não vou precisar sair perguntando para fulano e beltrano como se faz aquilo. Mas, se esses procedimentos engessarem muito a atividade, eu posso ter problemas. Por quê? Por mais que eu consiga prever tudo que pode ser realizado na empresa, em algum momento vai haver modificações no cenário, vai ser criada nova lei, ou vai surgir um novo caso. E aí, se eu tiver uma empresa num ambiente que muda com frequência, ou mesmo que não mude com frequência, mas esteja sujeito a alguma mudança, a empresa pode ficar engessada e não acompanhar essas mudanças. E aí ela pode ser prejudicada. Então, os regulamentos são bons, mas eles também têm que deixar alguma margem, principalmente nas empresas que estão sujeitas a alguma mudança, para que o funcionário possa responder essas mudanças que venham a ocorrer. A competência técnica é valorizada através da meritocracia, ou seja, aqui quem vai ser valorizado é aquele funcionário que é competente, que é o funcionário que realiza as atividades, que entrega resultados, e não o funcionário que é amigo do chefe. A administração especializada, ou seja, que nós teremos pessoas que vão ser especializadas em administrar empresas, e não simplesmente uma pessoa que é amigo de alguém, portanto, ficou responsável por gerenciar essa empresa e, consequentemente, também vai favorecer os amigos dele dentro da empresa. Não. Uma administração especializada que vai tratar todas as pessoas de acordo com os cargos que elas ocupam.
Os membros das organizações são profissionais e não pessoas que foram colocadas lá porque tinham um QI, quem indica. E aqui ele diz que o futuro da organização é completamente previsível. Será que o futuro das organizações hoje em dia são completamente previsíveis? O que vocês acham? Mamãe, repete, por favor, a sua pergunta. Catrine, você pediu para repetir? Isso. Vocês acham que o futuro das organizações hoje em dia é completamente previsível? Para mim, previsível, eu acho que não. Ninguém pode prever, né? Então, não seria previsível. Hoje em dia, o mundo muda muito rapidamente. E todos os ramos de negócio mudam. Então, o futuro da organização não é previsível. Ele muda muitas vezes. Então, nós temos que ter um cuidado quando se fala de burocracia. E aí nós vamos falar da disfunção da burocracia, porque a burocracia, se nós considerarmos for completamente previsível, nós podemos engessar uma empresa demais, engessar demais uma organização. Mas, principalmente hoje, com o nível de mudanças que temos, nós precisamos deixar as organizações mais flexíveis. Ah, então vamos acabar com os regulamentos? Não, porque os regulamentos oferecem alguma previsibilidade. Mas nós temos que também preparar a empresa para enfrentar mudanças. Seja através de treinamento de funcionários, preparando os funcionários para enfrentar mudanças, treinando eles constantemente para que eles vão aprender, para que eles consigam aprender e enfrentar novas situações, e até mesmo delegando autoridade para funcionários, para que o funcionário consiga resolver aqueles problemas que são mais próximos a ele. Ele só vai levar esse problema adiante quando ele realmente não conseguir resolver. Então, a ideia por trás da burocracia é a autoridade racional legal, para influenciar o comportamento das pessoas de uma organização e conseguir fazer que as pessoas cumpram as normas e que essas normas sejam seguidas com a máxima eficiência. A burocracia ela funciona melhor, ela pode ser aplicada com mais intensidade em empresas que estão em ambientes mais estáveis. Digamos, uma empresa que trabalha um banco como a Caixa, por exemplo, um banco público, ele tem um ambiente bem estável, que não muda rapidamente. Então, nesse caso, a teoria da burocracia pode ser aplicada com mais intensidade. Já em uma empresa de desenvolvimento de software que muda muito rapidamente, eu tenho que flexibilizar mais essa burocracia. Por quê? As pessoas vão ter que responder mais rapidamente a mudanças. Dúvidas até agora? Não. Então, para a teoria da burocracia, o homem ele é um ser organizacional. Ele é ocupante de organização e ele possui atribuições específicas dentro daquela organização. Ele realiza atribuições específicas. E o homem reage a incentivos salariais por parte da administração. Então, sempre que a administração oferece incentivo salarial, o homem vai reagir a esse incentivo. Ela também traz algumas vantagens, que é a racionalidade dos objetivos. Aqui a pessoa simplesmente não chega lá e tira um objetivo do nada, mas esse objetivo é pensado, planejado e as atividades são organizadas de acordo com esses objetivos. Então, esses objetivos são racionais. Então, não vamos ter um objetivo que não possa ser atingido, mas um objetivo que seja atingido, mas que ao mesmo tempo ele possa ser desafiante para os integrantes da organização.
cargos e tarefas bem definidas. Então, nesse banco que eu ocupei, eu tinha as minhas atribuições bem definidas. Chegasse alguém lá, olha, Willis, eu quero abrir uma conta. Estava ocupando a função de operador de FGTS. Então, olha, não, eu não abro conta. Para abrir conta, você tem que falar com aquele outro setor. Rapidez nas decisões. Então, a pessoa chegou para mim lá, trouxe os documentos e já poderia decidir rapidamente sobre aquilo. Ah, eu quero sacar um FGTS. Olha, você precisa me trazer esse e esse documento. Trouxe os documentos, eu olhava os documentos e olhava e conferia aqueles documentos para ver se eu tinha ou não direito de sacar. E se eu não soubesse naquele momento? Bastava eu olhar no normativo. Surgiu uma situação um pouco diferente, eu olho no normativo. Ah, por exemplo, uma pessoa chegou lá querendo sacar um FGTS numa situação que eu nunca tinha feito antes. Eu olho no normativo. Tem aquela situação? Tem. O que o normativo diz? Ele diz isso, isso e isso. Então, baseado naquilo que o normativo diz, eu posso dar essa resposta para essa pessoa. Eu posso exemplificar isso numa situação que eu tive nesse mesmo banco. Eu trabalhava na operacionalização de FGTS e alguns anos atrás, há bastantes anos atrás, na verdade, o governo abriu a possibilidade da pessoa pegar uma parte da FGTS dela e aplicar em ações de algumas empresas. E algumas pessoas fizeram isso. Isso chegou lá para mim uma situação onde um funcionário de uma empresa tinha comprado essas ações e agora ele queria reverter esse valor para o FGTS dele de novo. E aí, eu peguei os documentos, olhei o que ele queria, só que ninguém no banco nunca tinha feito aquela operação. O que eu fiz? Fui no FGTS, no manual de FGTS, e fui olhar como é que aquilo era feito. Li o manual, descobri como é que aquilo era feito e fiz a operação. Ou seja, consegui dar uma resposta rápida para aquele funcionário, porque o manual já dizia o que era para ser feito. Consultei ele e dei uma decisão para aquela pessoa e fiz a operação. Uma interpretação única e clara. Então, se você tem um manual, qualquer operador de FGTS, em todas as agências da Caixa, vão dar a mesma decisão. Para a concessão de um crédito, se tiver dentro das mesmas situações, qualquer agência que você for, você vai receber as mesmas respostas. Ah, eu quero pegar um empréstimo. Você, em qualquer banco do Brasil que você for, você vai receber a mesma resposta. Aí, bancos diferentes. Não, porque em bancos diferentes, os normativos são diferentes. Mas se você quiser pegar um empréstimo, em qualquer agência do Bradesco que você for, você vai receber a mesma resposta. Por quê? A interpretação daquele regulamento é única, é bem clara. Então, não vou ficar dependendo do gerente estar de bom humor. Vou depender do que o normativo está dizendo. Uniformidade de rotinas e procedimentos. E essa uniformidade também traz um outro benefício. É mais rápido para você treinar um funcionário. Por quê? Eu comecei a trabalhar em FGTS com uma semana de treinamento, eu já comecei a fazer todas as operações. Se eu fosse trabalhar com isso sem texto normativo, eu ia demorar vários meses. Porque cada vez que surgisse alguma coisa diferente, eu teria que recorrer à pessoa que estava me treinando. Mas, como tinha o normativo, eu deixava o normativo já aberto na tela. Surgiu uma situação que eu tive alguma dúvida, eu olhava o normativo e via o que ele falava. Então, é mais rápido para você treinar funcionários também. Manutenção e continuidade da organização. Então, como esses normativos já trazem resposta para tudo que vai acontecer, os funcionários vão executando essa rotina continuamente e a empresa vai se perpetuando. É assim que é pensada a burocracia. Os atritos em indivíduos diminuído porque os normativos, as normas que existem na empresa, vão resolver a maior parte dos conflitos. Então,
tem dois funcionários que têm interesses divergentes. Vamos lá ver o que esse normativo diz. O que o normativo diz é a lei entre eles. Então, é mais fácil esses funcionários até mesmo evitarem conflitos, porque o funcionário tem dois funcionários trabalhando junto no setor, os normativos já vão falar o que é responsabilidade de um e o que é responsabilidade do outro. Ah, peraí, mas isso é sua responsabilidade. Vamos ver no normativo. Chega lá, não. Essa é a responsabilidade de fulano. Então, fulano vai fazer isso. É de ciclano. Então, ciclano vai fazer isso. Estabilidade de decisões. Aqui é como eu falei, eu não vou depender do bom humor das pessoas, eu vou depender unicamente do que o normativo fala. As decisões são confiáveis. Por quê? As decisões já são tomadas conforme regras pré-definidas. Então, não vai haver o caso de um gerente toma uma decisão, depois o superior dele modifica essa decisão. E aí o superior desse gerente que modificou a decisão, modifica a decisão dele. Não, porque existe normativo. Um funcionário tomou uma decisão baseada naquele normativo, os superiores dele vão ter que manter aquela decisão. Benefícios para as pessoas na organização. Porque existe uma divisão clara de trabalho, existe uma racionalidade na forma como esse trabalho é reconhecido e é oferecido treinamento e as promoções são dadas conforme o mérito das pessoas. Então, se você se esforça, traz resultados para a organização, você vai ser promovido. Se você não se esforça, você não é promovido. Mas nós temos também algumas disfunções da burocracia. Eu já até havia falado delas anteriormente, então vamos passar rapidamente por esse tópico. Internalização das regras e apegos aos regulamentos. Então, aqui é aquele negócio, olha, você chegou numa empresa e aí faltou um pingo no i. Você fez a assinatura lá e faltou um pingo no i. Aí o funcionário, olha, tem que ter tudo aqui. Se não tiver esse pingo no i, eu não posso fazer o procedimento. Ou, você chegou, por exemplo, em uma loja, aí o funcionário, eu quero trocar esse produto. Você trouxe a nota fiscal? Trouxe. Trouxe o produto? Trouxe. Então agora você vai lá você tem que ir na sua casa, fazer esse documento, assinar e trazer aqui para gente. Por que esse documento não pode ser feito na loja? Não, porque o normativo diz isso. Ou, então você tem que ligar nesse número e solicitar que eles mandem um protocolo para a gente fazer a troca do produto. Se eu já estou lá, por que a funcionária já não pode pegar esse número de protocolo? Não, porque o normativo diz que o cliente tem que ligar. Muitas dessas coisas poderiam ser reduzidas, simplificadas esses processos, para que os processos fossem mais eficazes, ou seja, realmente conseguir atingir os objetivos com menor número de recursos, com menor quantidade de recursos. Mas muitas vezes eles se apegam tanto a esses normativos que o objetivo, ao invés de conseguir resolver um problema do cliente ou conseguir trazer um benefício para a organização, acaba se tornando cumprir as normas ou cumprir os regulamentos. E os regulamentos, a finalidade deles não é que eles sejam cumpridos, mas que eles tragam benefício para a organização. Dúvidas até aqui? Não. O excesso de formalismo e papelório, que é o que nós já havíamos falado. Você precisa desse documento. Alguns daqueles documentos podem ser que nem fossem necessários. Você poderia descartar eles. Mas o regulamento diz que tem que ter, então tem que ter. E aí nós podemos ter um excesso de formalismo desnecessário.
Por exemplo, lembra que eu falei que um dos requisitos, um dos objetivos, aliás, uma das características da burocracia é o formalismo, são as comunicações formalizadas. Aí imagina só, o gerente chega lá para o funcionário que está fazendo, por exemplo, a limpeza e fala, olha, aquele local ali na pista tem que dar mais uma limpada. O funcionário faz o memorando para mim. Se não tiver memorando, eu não faço. Isso é um excesso de formalismo, um excesso de papelório. Isso acaba diminuindo, reduzindo a eficácia da organização. A burocracia também ela pode trazer uma resistência às mudanças. E aí, ainda mais no mundo que nós temos hoje, na realidade que nós temos hoje, que as mudanças acontecem rapidamente, e muitas vezes são mudanças profundas, essa resistência às mudanças pode acabar prejudicando a organização, até mesmo a ponto de fazer com que ela deixe de existir. A despersonalização dos relacionamentos, porque as pessoas vão começar a se relacionar apenas com cargos. Isso é bom, de certa forma, porque traz uma impessoalidade, faz com que todas as pessoas sejam tratadas de igual para igual. Por outro lado, se aprofundar muito, pode acabar fazendo com que as pessoas deixem de ter um relacionamento mais pessoal. Isso pode acabar fazendo com que as pessoas deixem de se influenciar positivamente umas às outras. Então, nesse caso, eu poderia ter, por exemplo, uma organização em que o gerente não consegue incentivar os funcionários a produzir mais. Categorização com base no processo decisório. Então, aqui, olha, esse setor vai tomar essa decisão e só ele. Então, isso pode ser prejudicial porque se isso se aprofundar muito, eu posso ter, olha, um exemplo bem claro é quando você vai resolver um problema com uma das companhias de telefone. Você liga, aí, não é esse setor, passa para outro. Aquele setor passa para outro, aquele setor passa para outro. Fica numa troca infindável de trocas de telefone, trocando você de departamento. Isso é uma categorização com base no processo decisório que acaba fazendo com que o seu problema não seja resolvido de forma eficiente. Superconformidade com as rotinas e procedimentos. Então, aqui, olha, só se tiver exatamente como tivesse rotina esse procedimento. Isso pode acabar fazendo com que a empresa perca algumas oportunidades ou que demore a tomar algumas decisões. E temos também a teoria estruturalista. Essa teoria também se baseia no homem organizacional. E nesse caso, ela considera que o homem reage tanto a incentivos materiais como aos incentivos sociais. Então, para essa teoria, o homem é um ser organizacional que reage tanto ao aumento do salário, como também reage a uma promoção ou a um elogio. Então, os principais traços de personalidade do homem organizacional para essa teoria são a flexibilidade, a tolerância às frustrações, a capacidade de adiar recompensas e o permanente desejo de realização. Então, para essa teoria, olha, o homem, ela diz, olha, o homem, apesar de ele ter um desejo, ter desejo de conseguir algo, ele é capaz de adiar esse desejo para que ele possa atingir um bem maior, para que ele possa conseguir algo que ele deseja ainda mais. Então, essa abordagem ela engloba a organização formal e a organização informal. O que é a organização formal? É aquela estrutura que é reconhecida.
Então, lá temos gerentes, a cadeia hierárquica entre funcionários, gerentes de baixo nível, médio nível e os gerentes da área estratégica. Isso é a formal. E nós temos aqui a organização informal, que é aquela que existe entre os funcionários e que a empresa não reconhece ela. Também ela engloba as recompensas salariais, são os salários materiais, que pode ser algum benefício, mas também reconhece as recompensas sociais, que são o reconhecimento, uma promoção, e as simbólicas, que são coisas que os funcionários recebem, mas que não vai ser utilizada. Por exemplo, a medalha não vai ser utilizada, o funcionário receber um troféu, o funcionário receber um elogio na frente dos outros funcionários, que são recompensas simbólicas, que ele não vai utilizar para um fim específico, mas que ele reconhece aquilo como uma recompensa. E aí também temos vários níveis da organização, os diferentes tipos de organização nós temos organizações de várias formas, que são lucrativas, que não são lucrativas, organizações que têm uma necessidade de se mudarem mais rápido, outras organizações são mais estáveis. Então, essa teoria reconhece esses diversos tipos de organizações. Ela também reconhece as análises intra e interorganizacional, ou seja, análise tanto que engloba dentro da organização, análise que analisa os fatores dentro da organização, como análise que analisam fatores que são externos da organização. Então, dentro da organização, nós temos treinamentos funcionários, temos o relacionamento entre esses funcionários, temos a cadeia hierárquica, fora da organização, nós temos relacionamento com clientes, relacionamento com fornecedores, relacionamento com a sociedade ao entorno da organização. E aí, esta teoria, ela vê a organização como estando dentro de um microambiente e dentro de um macroambiente. Então, dentro desse microambiente, nós temos aquelas variáveis que a empresa está sujeita a elas, que elas influenciam a empresa, mas que a empresa consegue, de alguma forma, influenciar elas. Então, nós temos aí os concorrentes, a empresa pode fazer algumas mudanças para influenciar concorrentes, fornecedores, clientes. E no macroambiente, nós temos as variáveis que a empresa não consegue influenciar. Então, essas variáveis nós temos variáveis políticas, culturais, variáveis sociais. A empresa está sujeita à mudança dessas variáveis. É influenciada por essas variáveis, mas ela não consegue influenciar essas variáveis. E nós temos também a teoria sistêmica, a abordagem sistêmica. A abordagem sistêmica ela surgiu porque os estudiosos começaram a pensar: peraí, será que existe algum tipo de abordagem que possa englobar qualquer tipo de organização? E aí a resposta foi a seguinte: existe. E aí, a partir dessa pergunta que foi desenvolvida a teoria geral dos sistemas. Então, a teoria geral dos sistemas ela parte da ideia de que se pode fazer uma decomposição de cada detalhe. Então, uma organização pode ser decomposta através do pensamento analítico, análise desses detalhes, e que e dessa forma eu poderia olhar, por exemplo, uma empresa sendo um sistema e dentro dessas empresas teria outros sistemas menores. Então, eu olhei a empresa, dentro dessa empresa eu teria lá sistemas de compras, sistemas de vendas, e eu poderia até trocar por departamentos, nesse caso, o sistema de gestão de pessoas. Só que essa empresa está dentro de um outro sistema ainda maior que ela, que é o sistema de mercado daquela região, que está dentro do sistema, por exemplo, de economia de um país, e assim, cada vez um sistema estaria dentro de outro sistema ainda maior que ele.
Então, a teoria sistêmica ela, engloba um expansionismo, que é você olhar para o todo em que a organização se insere, não somente para a organização em si, mas você olhar todo o sistema em que aquela organização está inserida. Então, temos também o papel sintético, que é sintetizar as coisas pelo papel que elas exercem. Então, você vai olhar uma empresa de laticínio, por exemplo, e aí você vai olhar o papel que a empresa de laticínio exerce na sociedade. Aí, dentro daquela empresa, você vai olhar, por exemplo, o papel que o sistema de gestão de pessoas exerce dentro daquela empresa. Dentro do sistema de gestão de pessoas, você pode olhar o sistema de recrutamento, como aquele sistema de recrutamento influencia o sistema de gestão de pessoas, e assim sequencialmente. Então, a teoria, essa abordagem sistêmica, ela é uma revolução na forma de pensar as coisas. E aí o foco não estaria mais dentro da própria organização, mas na relação que essa organização teria entre si e com o ambiente que ela está inserida. E essa teoria, então, ela considera a organização como um sistema aberto, não como um sistema que não recebe influência. Sistemas abertos são sistemas que recebem influência de outros sistemas que estão fora dela e que ela também influencia esses sistemas. Diferentemente, o sistema fechado seria eu considerar a empresa apenas o que existe dentro dela, sem considerar o que está no entorno dela. E aí, nesse sistema, nós temos os inputs, que são as entradas. Então, toda organização tem entrada. Por exemplo, um laticínio tem entrada de matéria-prima, tem uma entrada de mão de obra, tem uma entrada de recursos financeiros, uma entrada de máquinas e equipamentos. E aí ele tem um processamento. Ele teve a entrada desses recursos, ele vai processar esses recursos. Vai utilizar mão de obra, energia, recursos financeiros, matéria-prima, e processar tudo isso e vai oferecer uma saída. Essa saída pode ser, por exemplo, o leite, a manteiga, o creme de leite, e também pode ser na forma de empregos, na forma de crescimento da economia como um todo. E temos também uma retroação. Conforme esse laticínio vai trabalhando, ele vai recebendo um feedback, ou seja, um retorno, através dos clientes, como os clientes estão vendo esse produto, da sociedade em torno, como a sociedade está vendo esse laticínio. Por exemplo, se esse laticínio começa, nesse processamento, ele começa a poluir um rio, a sociedade pode se organizar para protestar, por exemplo. O governo pode aplicar multas a esse laticínio. Então, isso é esse retorno, esse feedback, essa retroação. E um ambiente que envolve todo esse sistema. Nesse caso do laticínio, temos produtores de leite, temos a sociedade ao entorno, o governo, clientes, tudo isso envolve esse laticínio. Então, aqui, nós temos essa interação com o meio ambiente, os insumos e capital, que são as entradas, a organização faz o processamento e depois existe a saída na forma de produtos e serviços. Então, se a gente resolvesse estudar dentro desse processamento, nós poderíamos enxergar vários outros sistemas, um operando um dentro do outro. Então, a teoria de gestão do geral de sistemas, ela se fundamenta em três premissas. Os sistemas estão dentro de outros sistemas maiores, os sistemas abertos interagem com o ambiente e as funções exercidas pelos sistemas dependem de sua estruturação. Então, para essa abordagem, o sistema é um conjunto de elementos de interação recíproca, é um sistema de partes que se relacionam entre si em uma totalidade. Esses daqui são mais coisas que já estão nos slides, então eu não vou ficar lendo os slides aqui, depois eu vou postar eles, vocês podem ler esses slides já no AVA, tá? Esse slide também eu já comentei ele, então não vou ficar lendo ele de novo.
hoje, nessa aula de hoje, era esse o conteúdo que eu queria trabalhar com vocês. Ficou alguma dúvida? Não, professor, não ficou. Ok, se ninguém tem nenhuma dúvida, então a gente pode encerrar a aula de hoje, né? A gente não vai ter aulas presenciais até quarta. A próxima aula presencial nossa vai ser na quarta-feira, tá? Eu não vou conseguir estar com vocês nem até terça. Quarta-feira a gente vai ter a nossa próxima aula. Vai ser a última aula de conteúdo. E aí, na sexta-feira, a gente vai ter mais uma aula para que vocês possam tirar algumas dúvidas quanto às tarefas que vão ser realizadas, ok? Professor, falando em presencial, não tem previsão se o IFE vai retornar esse ano para as aulas presenciais mesmo? Esse ano, acredito que não retorne. Acredito que só ano que vem. Ah, tá bom, então. Estou para surtar tentando estudar em casa e não consigo. Eu prefiro ir para a aula. Mas é o que temos para hoje, né? A gente tem que se adaptar, né? Se a gente não se adaptar, a gente endoida. Mas tá bom, foi bem produtivo a aula hoje.